qualidade de câmara ainda não estamos no... Isso tem a ver com a configuração do buffer do programa. Estou a perceber que vamos ter de fazer uma formação. Um dia destes vamos aqui bater à porta dos nossos vizinhos. Não é? Exato, alguma coisa. Sim. A gente explica ou ajuda. Eu não conheço esses programas, ok? De cluster desta cena. Sim, eu própria. Mas a lógica é técnica. Sim. Eu, na verdade, eu juntei-me há relativamente pouco tempo. Ok. E tu és da área de jornalismo? Não, eu sou de antropologia. Está bem, está certo. Eu nem relações internacionais e ciência política, nem tecnologia e coisas dessas. Tecnologia, está bom. Sim. Essa informação é bem. Nós temos uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Temos uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Esta será a primeira de 3 conversas sobre o pacote laboral, o anteprojeto apresentado pelo Governo, a primeira das quais com o Rui Alveias, programador da Bota e membro do Senasté. E queríamos pensar aqui sobre o setor cultural, sobre a atualidade do setor cultural, um pouco o histórico dos últimos anos e previsões para o futuro, caso este projeto avance efetivamente. Se calhar começarmos por explicar primeiro o que é o Senasté, o trabalho que desenvolve. Sim, bom dia. O CNST é um sindicato que tem origem em 2 sindicatos muito antigos, o Sindicato dos Músicos de 1917 e o Sindicato dos Trabalhadores o Sindicato Nacional dos Artistas Teatrais de 1938. Eu tenho que sempre recorrer a uma cábula porque eu não consigo memorizar isto. Ou seja, nós temos esses 2 sindicatos que chegaram ao 25 de Abril nas condições de grande parte, apesar de algumas lutas válidas e de um bom trabalho que foi feito, até num contexto bastante diferente do que é hoje, muitas vezes a resistência, mas acabaram por se tornar aquilo que se chamam sindicatos corporativos, obedeciam ao fascismo e às regras do fascismo e condicionavam o acesso às profissões, permitindo esse controle também a quem controlava o sistema político antes do 25 de Abril. Com o 25 de Abril tornaram-se sindicatos de classe, os 2, com características diferentes, e depois com a evolução do setor, a precarização cada vez maior, a perda sistemática de direitos que afetou muitos trabalhadores da cultura, ou seja, temos por um lado uma grande evolução do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, e um grande crescimento da massa crítica que compõe a cultura em Portugal, especialmente na área dos espetáculos, e depois temos, por outro lado, a precarização cada vez maior e hoje o setor do trabalho na cultura e dos trabalhadores que vêm da área da cultura, e isso é muito importante perceber isso, porque no CNST nós temos trabalhadores que trabalham naquilo que chamamos o setor cultural, ligado às companhias de dança, às companhias das artes performativas, ao teatro, à música, a todas as formas, mas também uma grande percentagem de técnicos de audiovisual que trabalham até inclusivamente na área de corporate, de outras áreas que são áreas em que a formação técnico-artística é super importante para depois fazerem um bom trabalho, como técnicos de luz, técnicos de som e muitas outras profissões que existem depois no setor, que são sobretudo técnicas, sei lá, riggers, por exemplo, que é uma profissão que cabe no CNST, mas que é uma profissão específica, é uma profissão de montagem à altura de todas aquelas coisas que nós vemos nos festivais pendurados no ar. Sim, ou seja, sim. Não é o técnico de som que monta, ou o técnico de luz que monta as luzes no ar, devem ser profissionais altamente especializados. Ou seja, essa precarização fragilizou um bocadinho esses 2 sindicatos até um determinado momento. E a partir do momento em que o SENA é criado, no caso do lado do Sindicato dos Músicos, permitiu ao Sindicato dos Músicos ter uma alavanca e sobreviver, felizmente, alargando também o seu âmbito, e o Sindicato de Trabalhadores de Espetáculos, que se mantinha a funcionar, entenderam em determinado momento, ali no período da Troika, um pouco depois da Troika,
trabalhar cada vez mais juntos. E chegámos à conclusão que os dois sindicatos estavam basicamente no mesmo sítio, a fazer as mesmas coisas, dividindo custos e dificuldades, porque um sindicato depende inteiramente dos associados, ou seja, a cotização dos associados é 100% do custo não é do custo, é daquilo que financia um sindicato. Nós não temos qualquer apoio externo à cotização dos sócios, o que nos traz, por um lado, uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande independência em relação a alguns sistemas que existem em alguns países em que os sindicatos são financiados externamente e depois retiram-lhes poder e autonomia. Sim. Ou seja, pronto, a fusão dos sindicatos, que também já estavam na CGTP, como membros da CGTP, foi muito natural, até eu costumo contar uma anedota quase, que não é uma anedota, aconteceu, que nós estávamos no plural, dois dirigentes dos dois sindicatos, a fazer um plenário conjunto com trabalhadores do plural e depois, no fim daquilo, alguém perguntou-me se sindicalizamos onde? E então, quer dizer, já não fazia muito sentido, não é melhor que o teu, quer dizer, não fazia sentido, até porque havia mesmo uma grande coerência entre os dois sindicatos, era para ser assinado conjuntamente, nós estávamos juntos no 1º de maio, fizemos lutas juntos, desenvolvemos lutas juntos e então entendemos que tínhamos fazer a fusão. A partir da fusão, o sindicato cresceu naturalmente e tem a sua maior visibilidade, como teve todo o setor cultural, na pandemia, não é? Porque se por um lado há tempo e há mais tempo para dedicar aos problemas da cultura e avaliar o que se passa, a situação dramática da precariedade no setor como o nosso mostrou todas as suas deficiências. A impossibilidade de aceder a subsídios de desemprego, a impossibilidade de aceder à proteção social, as questões resultantes da precariedade máxima, o trabalho formal, que aliás é um dos problemas deste pacote laboral, que é legalizar, entre aspas, o trabalho informal, afastar definitivamente as pessoas de uma carreira contributiva. Esses problemas surgiram todos e cresceram e tiveram um impacto enorme num setor muito fragilizado, que tem trabalhadores altamente especializados, seja na vertente artística, seja na vertente técnica, e que ganham hoje, seja na generalidade das situações, especialmente em condição de precariedade, quando se soma o valor ao longo do ano do trabalho de alguém que até pode naquele mês ter um valor bonito no final do mês, quando chega ao final do ano a soma dos salários não corresponde àquilo que seriam 14 meses de trabalho num contexto qualquer, com um salário digno. Ou seja, o valor dos cachês, o valor dos salários em contextos de muita precariedade e muitos meses sem trabalho, outros meses com trabalho, não é? Eu evito mesmo muito a palavra intermitência, porque acho que intermitentes são os semáforos e acho que os trabalhadores não são intermitentes. Têm uma precariedade muito forte e trabalham ou não trabalham com muita facilidade. Ou seja, todas estas características estão muito presentes no nosso setor e com a pandemia elas revelaram-se. Claro, com o retoma do trabalho, eu acho que nós ganhámos com a pandemia uma coisa muito importante, que foi a noção de que na cultura o que se faz é trabalho, independentemente de ser um ato de criação ou de produção. É trabalho e isso é muito importante, ou seja, hoje um trabalhador da cultura diz com muito mais facilidade sou trabalhador da cultura e isso mudou, eu acho que mudou. Foi uma das coisas que ganhamos com a pandemia. A pandemia não é uma oportunidade não é uma oportunidade, como dizia a Ministra da Cultura da altura, definitivamente não é, mas neste caso abriu um bocadinho mais e exibiu um bocadinho mais dos problemas que nós tínhamos e permitiu-nos também ter uma reflexão até característica do nosso setor e das pessoas que estão envolvidas nas lutas, com algum tempo, infelizmente, permitiu-nos também fazer uma avaliação mais de fundo sobre o que se passa, que nós já conhecíamos, ou seja, os sindicatos estavam preparados e conheciam, e quando fomos, por exemplo, à discussão sobre o estatuto, e aqui entra se calhar outros assuntos. Eu queria precisamente perguntar sobre essa questão, porque eu penso que não é, ou seja, é falada, mas assim, eu pelo menos tenho sempre algumas dúvidas de que forma é que surge este estatuto, as características dele, ou não sei, eu penso que há assim uma ambivalência neste tal estatuto de profissionais da cultura, portanto...
Era bom que tivesse sido uma ferramenta importante para contribuir para resolver os problemas que nós precisamos de resolver no setor. O falso trabalho independente, os falsos recibos verdes e o problema da criação, de ter acesso, de facto, a ter uma carreira contributiva que crie condições para ter acesso a direitos como têm outros trabalhadores noutros contextos. Atenção, que uma grande porcentagem, inclusivamente dos nossos associados, tem um contexto laboral muito diferente. Podemos falar depois dos locais de trabalho, têm contratos de trabalho e no caso de um deles, tem inclusivamente uma coisa que é um acordo de empresa, que é super importante para vos proteger até do pacote laboral que aí vem. Embora até isso possa estar, até isso está em causa neste pacote laboral. Mas o Estatuto pretendia, apareceu como um discurso de equiparar com outros países da Europa uma proteção e configurar uma proteção especificamente ou especialmente àqueles que ficaram mais desprotegidos, os chamados trabalhadores independentes, mas eu costumo dar sempre este exemplo. Se nós olharmos para a ficha técnica de um filme, o único dono do filme será a produtora. Todas as pessoas que estão na ficha técnica do filme, agora em alguns canais de televisão, quando passam em televisão, até já nem passem, mas pronto, nos cinemas ainda conseguimos ver, apesar das acender as luzes do teatro, ou dos cinemas, a ficha técnica do filme, todas aquelas pessoas fizeram um determinado momento de trabalho subordinado. Primeira condição para terem contrato de trabalho. Ou seja, nós estamos muito longe disto. Mesmo para os trabalhadores é difícil ultrapassar esta condicionante que estão a passar um recibo verde ou a fazer um contrato de prestação de serviços. Mas aquelas pessoas todas que ali estão deveriam ter um contrato de trabalho. Agora, qual é o problema? Um ator, quando está a preparar um filme, tem um trabalho de preparação do filme, no contexto do filme, dura semanas ou meses no máximo, mas tem um trabalho também anterior de preparação que é dele. Não é? Um músico, mesmo os músicos da orquestra, têm um trabalho de ensaios coletivos, mas têm um trabalho de preparação individual. Os músicos que tocam, os músicos, se calhar, poderiam ser os únicos trabalhadores independentes, dos chamados grupos originais, das bandas que tocam por aí e tudo mais, têm um período de trabalho que não está contemplado em momento nenhum. Mesmo que o recibo verde, e hoje, apesar de tudo, é possível fazer contribuições para a Segurança Social, e no caso do Estatuto, criou uma espécie de bolsa, que eu acho que é muito discutível, porque o que interessava era criar condições para que os descontos chegassem à Segurança Social de uma forma normal, não era preciso criar uma bolsa separada do resto. O que precisamos é de criar condições para que o tempo destes trabalhadores seja refletido, de facto, na sua carreira contributiva. Ou seja, se eu passar recibos verdes correspondentes ao trabalho que fiz durante o ano enquanto trabalhador independente, se calhar trabalhei 3 meses, mas eu tive meses e meses, muitas vezes, a preparar esse trabalho. E esse twist não foi contemplado da forma adequada nesta espécie de estatuto. Ou seja, ele está muito longe de ser um estatuto que tenha isto em conta. E era aqui que nós precisávamos, de olhar a todas as profissões, com as suas especificidades. Estou a lembrar muito dos técnicos de estrada, que vivem hoje coisas que estão a ser previstas no Código Laboral, ou seja, a realidade dos trabalhadores da cultura, especialmente os técnicos, e não só os técnicos, mas a realidade dos trabalhadores, porque se pensarmos nas séries de televisão, são os técnicos e são os atores que passam muitas horas a trabalhar seguidas. Esta realidade é uma realidade de banco de horas, encabeçada, em que se fazem 12 a 15 horas com muita facilidade, em que se normalizou isso, ou seja, em que até a própria noção do turno e todos os problemas que tu tens quando trabalhas nesta área estão completamente obliterados. Sim. O que faz com que se tenha normalizado isto. Quando os trabalhadores olham para o salário, ou para o cachê, ou para o valor do recibo que passaram, e começam a somar a isto todo o tempo do ano em que não trabalham, os descontos que têm eles que fazer e não os seus patrões que devem ser responsáveis por eles. Porque em todo o contexto, tudo indica que é um posto de trabalho que devia estar ali a ser ocupado. A permanência e o vínculo permanente com ou seja, embora muitos se considerem freelancers e almejem isso, uma grande parte do seu tempo é normalmente mais de 50% com uma única entidade. Ou
seja, depois tentam criar subterfúgios com isso, os próprios patrões fazem, mas há uma série de indicadores que indicam que estas pessoas deviam ser contratos de trabalho, nem que fossem por 2 horas, isto não deixa de ser precariedade. Sim. Mas a relação do vínculo de um recibo verde para um contrato de trabalho é a responsabilização do patrão, porque se cair a teia, pode ser que o trabalhador tenha um seguro adequado e que consiga ser protegido. Mas pode ser que não tenha um seguro mínimo, porque o que ganha já não é muito, ou seja, e no fundo o que nós temos hoje é uma média de valores baixíssimos, muito perto do salário mínimo nacional, que fazem com que estas pessoas depois não consigam normalizar a sua vida. E isto é a realidade dos trabalhadores hoje, e é uma realidade que o Estatuto não ultrapassou. Pelo contrário, em muitos aspectos normalizou. Sim. Ou seja, a única coisa boa do Estatuto, que eu acho que a gente tem que defender, houve uma discussão de fundo sobre o trabalho na cultura. Agora, devia ter tido consequências para a lei. É o mínimo. Sim, que é o mínimo. Também, claro. Ou seja, e a conclusão a que chegámos é que o Governo que fez este Estatuto não estava preparado para isso. O Estatuto precisa de ser profundamente revisto e precisa de criar condições para acesso e para criar acesso de alguns trabalhadores independentes que precisam, nas suas especificidades, de um Estatuto. Regras adequadas e formas de medir o seu trabalho, a forma como se mede o tempo do seu trabalho adequadas, mas ao mesmo tempo precisamos que os trabalhadores não sejam afastados da lei geral. Isso. Porque esta é a bitola. A bitola são os trabalhadores da cultura, são os trabalhadores da Uber, da Bolt, são estes trabalhadores que são a bitola para o pacote laboral. Eu percebo, ou seja, eu por um lado percebo esta necessidade do Estatuto de uma tentativa de valorizar e quase socorrer a precariedade dos trabalhadores da cultura, mas ao mesmo tempo faz-me sempre muita confusão quando são criadas especificidades para setores mais precários, são criadas essas especificidades, mas depois as próprias especificidades não têm em conta o contexto desse setor. Ou seja, o grande problema deste Estatuto é precisamente este, é querer-se aplicar quase uma lei mercantil ou algo do género e que não tem em conta o contexto todo de trabalho que é diferente e que é sempre diferente tendo em conta as áreas. E acho que o grande problema é precisamente o facto das políticas que são aplicadas não olharem, não encararem com dignidade o setor da cultura. E isso aplica-se muito ao facto de... E aqui entramos numa questão que eu acho que é central. É uma questão que há muito tempo acompanha, que acompanha este setor e a sociedade no geral, que é porque é que continuamos a reivindicar 1% do Orçamento de Estado para a cultura e a necessidade disto. Ou seja, sendo que é uma coisa que é básica, é uma coisa que não é específica, aliás, isto está imposto pela Unesco. É uma coisa, qual a dificuldade de reconhecer a dignidade deste setor e que este deve constar e deve ter um local específico e um local que não tem de ser necessariamente só de produtividade ou só com essa conotação económica. Porquê a necessidade e porquê que continuamos a reivindicar 1% para a cultura? Bem, 1% para a cultura é um dos vários aspectos ou um dos vários problemas que estão aqui elencados. Para além da profunda precariedade, há a questão do valor dos cachês e dos salários, muito baixa. Ou seja, quando se fazem as contas corretamente, os valores estão às vezes abaixo do salário mínimo, não permitem as pessoas terem condições para uma vida digna e poderem sonhar por uma vida digna, organizada, estruturada, e depois sofrem diretamente com as crises que nós vamos tendo, como a crise da habitação, os problemas da saúde e tudo mais, ou seja, as questões dos transportes, todas estas coisas que vai mais são mais pobres, e o setor está profundamente empobrecido. Esse é um aspecto. Outra coisa é existissem na nossa lei e na nossa realidade experiências ou variantes da proteção social, como é o caso dos pescadores, que poderiam ter sido aplicadas a muitos destes trabalhadores da cultura. Pois é a questão da inversão da responsabilidade de quem paga a segurança social, ou seja, demite-se praticamente o empregador e ele paga 5,5% e é o trabalhador que paga os 23%, ou os 20%, agora não lembro quanto é que é, mas dá 39%, portanto 25,5%. Ou seja, esta lógica, que é sobre 70% de salário, mas
pronto, já estamos a falar da palavra salário e ainda continuamos a ser independentes. Agora, Sim. o 1% para a cultura, e o objetivo de ter 1% para a cultura, estamos num valor um bocadinho acima do 0,25, mais o financiamento da RTP, e que este ano está inflacionado um bocadinho, ou seja, há quem diga que chega aos 0,4%, mas está inflacionado pelo PRR, ou seja, estamos a contemplar aqui as obras nos teatros nacionais, os investimentos que estão a ser feitos nos museus e tudo mais, ou seja, é óbvio que é bem-vindo o dinheiro do PRR para a cultura, não está em causa. O problema é aquilo que é a presença no Orçamento de Estado de um valor mínimo, digno, que permite ao Ministério da Cultura funcionar com qualidade, ou seja, se nós tivéssemos um Ministério da Cultura que não fosse, pronto, que deveria ser só da cultura, independentemente de entender que os outros dois elementos da governação também devessem ter um Ministério, o Ministério da Cultura deveria ter condições para, até através das suas próprias características, impor um conjunto de coisas que permitiam mudar esta realidade, ou seja, melhores salários, mais emprego no setor cultural no país, condições de oferta de espaços para a fruição e criação cultural, ter salas adequadas e com técnicos, com teatros nacionais em todas as capitais de distrito que funcionem, que tenham condições para receber os projetos artísticos que existem, um maior financiamento e melhor financiamento, garantindo que todas as candidaturas que são na DG Artes são consideradas elegíveis sejam de facto apoiadas, porque se são consideradas elegíveis, entre aspas, ganharam o concurso. Sim, mas aquilo que vimos foi nos últimos 2 concursos, penso eu, então não neste último, mas no anterior, foi montes de associações e estruturas com cotações até de 80%, mas que depois as verbas, e mais, mas depois as verbas já não chegavam. Já não chegam, ou seja... Isto não é possível, não é... E nem sequer estamos a discutir os termos dos concursos da Direção Geral das Artes. Isso é outra conversa. Estamos só a falar da capacidade do Ministério da Cultura para ser Ministério da Cultura. Essa intervenção mudava muita da realidade e trazia uma coisa que é muito importante, que é salários adequados, condições para haver salários adequados, exigência da contratação, que até aumentou, porque houve uma sensibilização a partir da pandemia nas estruturas que vão ao concurso, há um aumento da contratação com o contrato de trabalho. Mas, atenção, não quer dizer que tenha aumentado o número de profissionais que são contratados. Foi a haver menos trabalhadores em situação de precariedade e a receber aqui, de facto, com um contrato de trabalho. Isso podia ser exponencialmente mudado se houvesse, de facto, um valor adequado para o Ministério da Cultura. Mas o problema continua a ser o mesmo, ou seja, nós temos esta questão do valor dos salários, que eu acho que é fundamental, e é aí que eu acho que os trabalhadores independentes têm que perceber porque é que devem, e estou a falar dos independentes que se sentem que são mesmo independentes, se devem solidarizar com a greve, não devem trabalhar no dia 11 de dezembro, devem procurar combater este pacote laboral, porque é a sua vida e o seu exemplo que está a ser usado para desenvolver o pacote laboral. Sim. E a impossibilidade de alguma vez esta realidade mudar para estes trabalhadores. É porque eu penso que foi acontecendo uma espécie de um conformismo com este estado de precariedade, que é, sabe-se que isto existe e que existe há bastante tempo no setor cultural. Mas o facto de existir há bastante tempo e de estar, pronto, vai melhorando, vai piorando, mas que nunca sai de um estado de incerteza, ou seja, são trabalhadores que nunca têm, a questão dos concursos, nunca sabem se vão ser apoiados, se vão conseguir ter contratos de trabalho, se vão, ou seja, essa noção, eu acho que não só está nos próprios trabalhadores, como está, obviamente, em quem faz essas políticas, em quem está no governo, ou seja, acho que foi muito assumido que são trabalhadores autónomos, que são trabalhadores por conta própria e que acho que às vezes é esquecido que isso traz, de facto, uma precariedade agravada e que não é, como alguns políticos dizem, um Estado que é necessário algo do género. Não deveria poder ser assim, não... E acho que é muito interessante esse ponto de questão. Eu acho que isso é justo para quem sustenta aquilo que devia ser o Serviço Público de Cultura, que é outra coisa que o 1% da cultura garantia. Quem sustenta hoje a oferta na diversidade e que arrisca e que traz projetos que são de facto
que nos fazem pensar, que têm no seu fundo aquilo que é o papel que a cultura deve ter numa sociedade, que é transformador e crítico, não é? Isso aplica-se, neste caso, até nesta situação de associações que são autoemprego, ou seja, as pessoas são o Olivia Costureira e o Olivia Patroa, que era uma figura dos anos 80 do teatro de revista, que tinha esta contradição, era costureira e era patroa de si própria, ou seja, mas, atenção, a maior parte dos trabalhadores na área da cultura são falsos recibos verdes. E isso é uma coisa. Ou seja, existem alguns milhares de pessoas que dependem muito dos concursos, dependem e fazem, e não só dependem, como o nosso país depende que estas pessoas façam, eu incluo essas pessoas também, façam o seu trabalho na cultura para garantir que nós temos, de facto, diversidade. E senão nós estávamos num país monolítico de cultura pop, que tem o seu papel, tem o seu lugar, tem o seu trabalho. Agora, é de facto naquilo que é a diversidade do trabalho dos trabalhadores que vêm da área da cultura que está a maior quantidade de trabalhadores precários. Ou seja, estamos a falar dos técnicos de estrada, estamos a falar dos técnicos que fazem corporate e cumprem outras áreas, estamos a falar do cinema, estamos a falar da publicidade. Ou seja, toda esta estrutura que vem da formação artística e da formação técnico-artística acaba na realidade dura deste emprego que tinha que ser transformado noutra coisa. Agora, é óbvio que esta ideia de liberdade que as pessoas têm quando se sentem que são freelancers, que é um equívoco. Continuo a dizer, é um equívoco, lamento. Sei que alguns técnicos, às vezes, quando eu digo isto, começam a deixar de ouvir, mas é muito importante perceberem isto. Nós conhecemos exemplos de muitos bons técnicos que saíram de Portugal para trabalhar fora de Portugal, especialmente logo a seguir à pandemia, porque tinham uma oferta de qualidade, têm contratos de trabalho e são freelancers. Sim. E têm contratos de trabalho, até têm contratos de trabalho com uma empresa e continuam a trabalhar como freelancer com outras. E nós temos na nossa lei essa possibilidade. É óbvio que isto também tem lives de precariedade. Como é que se ultrapassa a live de precariedade? E eu acho que isto aqui está ligado às reivindicações e aos problemas do pacote laboral. Uma das formas de ultrapassar lives de precariedade é garantir que se façam horários dignos no trabalho nestes setores, que as pessoas não trabalhem mais de 7 horas por dia. Eu sei que está muito longe, estamos a falar de 12, 15, como é que nós passamos para 7? Tomara não se passarmos para 10, dizem muitos destes trabalhadores, mas é 7 mesmo, é aí que se tem que procurar chegar. Até podemos ir 1 hora de cada vez a cada ano, mas é por aí que tem que ir. Sim. Com essa redução e com essa redução da carga, até o valor do nosso trabalho aumenta, ou seja, porque isto é discutível, mas pronto. O valor do salário mínimo nacional. Porquê que ele é importante para os trabalhadores que são recibos verdes? Porque ele determina um mínimo aceitável. Se nós tivermos um salário mínimo nacional digno, nós podemos olhar para 14 meses de salário, dividi-lo por 35 horas por semana, depois dividir por todas as outras vezes antes, e chegamos a um valor hora que se calhar é mais do que a maioria dos trabalhadores de estrada, que têm algum dinheiro no bolso durante o verão, têm no final do ano, porque no final do ano as contas não chegam. Acesso a uma casa. Ter acesso a uma casa, um contrato de longa duração. Sim. Como é que uma pessoa que é precária consegue ter acesso a um contrato de longa duração sem depender do pai, da avó, do tio, de um amigo que tem algum dinheiro? Ou seja, e desculpem trabalhadores independentes, mas a palavra patrão está na boca de todos eles, ao final do dia. O dono da empresa é o patrão, eles chamam de patrão, não se chamam outra coisa, não se chamam amigos, às vezes nas relações de publicidade isso até existe, mas no final do dia ele é o patrão. Portanto, se ele é o patrão, esse vínculo de trabalhador independente está errado, porque ele também devia tratar o que lhe está a passar o recibo verde por patrão. Não é? E esta questão é uma questão que está implícita no pacote laboral, quando falamos de banco de horas, quando falamos de uma série de aspectos que estão aqui, que querem se ver normalizados. O banco de horas individual é a normalização daquilo que se faz hoje no trabalho precário na estrada. Sim. É transformar todos e é isto que queremos para os outros, tenho certeza que não. Sim, é completamente remar no sentido contrário do que é pretendido e do que é justo. E do que é a realidade noutros países, sim, que são muitas vezes usados como exemplo para esses precisamente. Sim. Não, eu acho que eu agora, tipo, o que eu sugeri era mesmo entrarmos a fundo e analisarmos, e pedia-te a ti, como membro do sindicato, para visitarmos mesmo os pontos de maior urgência, ou seja, que estão em causa no setor cultural com esta proposta de pacote laboral.
no setor cultural, aquilo que nós vemos, e nestes trabalhadores da área da cultura, que nós vemos é o risco da normalização definitiva daquilo que é a nossa realidade precária. Ou seja, nós, em vez de estarmos a sair desta realidade precária e a transformar as relações laborais em relações saudáveis e protegidas do lado do mais fraco, que é quem vai à procura do trabalho. Nós costumamos dar como exemplo que a primeira forma de assédio, quando se fala de assédio laboral, por exemplo, que tem todas as formas possíveis, o primeiro momento de assédio é no contacto daquele que vai à procura de trabalho com aquele que poderá ser o seu patrão. Ou seja, nesse momento há um momento de assédio, que é estás sozinho, não tens, por exemplo, a ferramenta de contratação coletiva, que é uma das coisas que está aqui em causa, e essa ferramenta de contratação coletiva, que serve, por exemplo, hoje para olharmos para o APARTE com outra dignidade e com outras condições, o APARTE que inclui o Teatro Camões, o Nacional, a Orquestra Sinfónica e o Teatro Nacional São Carlos. Ou seja, estas três estruturas que são o coro, a orquestra e a Companhia Nacional de Bailado hoje estão mais protegidas, apesar de nós termos ainda muito que lutar para melhorar muito aquele acordo, porque naquele acordo há uma noção de carreira, uma noção de valor do trabalho e tudo mais. Quando um trabalhador se senta à frente de alguém e ele diz, isto é recibos verdes, já não tem todas estas ferramentas que estão em risco neste momento no pacote laboral. Sim. Agora podemos dizer, mas eu não tenho isso, nunca tive, nem sei o que é. Nem sei o que é o pacote laboral. É muito importante, se calhar, esta discussão do pacote laboral, que sirva no final para as pessoas saberem quais são os seus direitos e quais deveriam ser os seus direitos. Ou seja, nós temos um problema no nosso setor, isto em relação à questão da contratação coletiva, que é um dos problemas, não é? Que está em causa, ou seja, há o risco do patrão de despedir trabalhadores ou de escolher a forma de contratação coletiva que ele quiser em função e não aquela que foi negociada e ganha pelos trabalhadores numa determinada empresa. Ou seja, isto é assustador. Nós temos, além dos acordos de empresa, outra coisa que são convenções laborais. Nós temos um exemplo em Portugal, que foi a luta, que teve uma outra espécie de luta que mascarava a luta de fundo, que foi a ganha pela FECTRANS, que tem a ver com o acordo de empresa, com a convenção laboral que foi feita com as empresas de transportes. Ora, as empresas de transportes têm uma característica que falta na nossa cultura, e aqui o Governo tinha obra. Isto era o que o Governo devia estar a fazer. Criar condições para que as associações de empresas deste setor, do cinema e por aí fora, tivessem uma estrutura que lhes permitisse e uma identidade. Isto depende, sobretudo, das empresas, mas o Governo poderia contribuir para isso, como mediador até. Que as empresas tivessem condições para serem associações empresariais e não as associações dos amigos que fazem filmes, no caso do cinema, e entre outros, e desculpem o cinema, mas é um exemplo mais fácil de explicar, Sim. Se transformarem em associações empresariais e poderem negociar com o sindicato tabelas, porque nós não podemos negociar tabelas no vazio. Infelizmente a lei mudou, aliás há um problema até em Portugal com isso. Ou seja, muitas vezes perguntam-nos por tabelas. Nós não podemos apresentar tabelas porque, segundo a União Europeia, somos acusados pela Autoridade da Concorrência de estar a fazer cartelização de preços. Isto é surreal. É só surreal. Mas para ultrapassar estas condições, e portanto aqui isto tem a ver muito com os trabalhadores independentes, e estou muito aí por aqui porque eu acho que, eu acho que é importante. Que é um dos sítios onde a gente tem que batalhar muito. Esta questão da contratação coletiva, da defesa dos contratos de trabalho permanente, sem termo, ou seja, estas questões têm tudo a ver com o primeiro momento, que é o momento em que se contrata alguém, em que a pessoa é o lado frágil. Quanto mais ferramentas nós tivermos do nosso lado na lei a que possamos recorrer, mais fácil é que cada vez haja mais gente disponível, cada vez haja mais gente menos disponível para aceitar certas condições, e isto depois tem a ver com o salário também, e que chegue a quem o contrata com mais ferramentas para se defender. E são estas ferramentas de defesa dos trabalhadores que estão em causa. A eternização dos contratos a prazo, a impossibilidade de alguém que nunca teve um contrato a termo, de ter um dia um contrato sem termo, porque nunca teve um contrato a termo. Isto é surreal, isto está nesta lei. Os bancos de horas individuais, isto é a normalização do que se faz no nosso setor. Estou a usar papéis porque são muitas coisas, nós tirámos algumas para o nosso trabalho.
Os processos de reconhecimento da existência de falsos recibos verdes, ou seja, são processos super importantes. Ou seja, este governo devia estar a investir no trabalho de fiscalização, não é na normalização da ilegalidade. E esse é um dos problemas que nós temos. Na dissimulação normalizou-se a do ilegalidade. trabalho. Sim, ou seja, esta coisa de facilitar os despedimentos sem justa causa, por exemplo, é um exemplo de uma coisa que parece longe dos trabalhadores a recibo verde. Mas um trabalhador a recibo verde que ultrapasse os 50%, mais uma coisa, não é? Ou seja, ultrapasse os 50% de recibos verdes, pode chegar à conclusão e pode entender que precisa que o seu trabalho seja estável, pode olhar para a sua realidade, para a realidade do seu patrão e perceber que aqueles recibos verdes são um falso recibo verde e quer transformar aquilo num contrato de trabalho e tem esse direito. E é uma ilegalidade, ou seja, nós estamos sempre a lidar com esta questão da ilegalidade. Pois há coisas da vida, sei lá, os técnicos e os artistas não podem ter filhos? Pergunta. Todos os aspectos do pacote laboral, as questões mais duras, como o direito ao luto estacional, ou o direito de acompanhar filhos até 12 anos com deficiência, sei lá, coisas deste género, são coisas, a questão do horário para a amamentação, que são, até parece que são coisas que este governo está disposto a negociar e esperemos e acreditamos que desta vez não haja desistências e que a luta siga até ao final da greve e que se perceba e que este governo perceba que não pode vir com isto. Ou seja, até há aqui algumas coisas que parecem aquelas coisas que o Passos Coelho fazia, sem uma notícia que caiu no Carmo e a Trindade, depois só caiu ao Carmo. Pronto, e a malta aceitava porque só caiu ao Carmo, até que não aceitou mais. Não, é uma estratégia... Eu acho que é uma estratégia muito interessante, porque é colocar o pior cenário para depois negociar algo que não é necessariamente justo, mas como não é tão dramático e tão catastrófico, é mais ou menos aceite, não sei. Sim, eu queria só dar mais um exemplo. Eu acho que depois de tudo o resto, eu acho que se deve investigar, deve-se ir às nossas publicações, perceber melhor. Há o trabalho que a CGTP tem posto na rua, porque eu acho que é um trabalho de fundo muito importante, muita informação de fundo que diz respeito a pequenos aspectos que às vezes nos escapam destas 100 medidas assustadoras, que é esta questão da liberdade sindical e da capacidade de um sindicato para estar numa empresa a intervir. Estas questões da liberdade sindical podem ser o cúmulo do assédio e o fim da capacidade de defesa em relação a esta desregulação que vem aí. Ou seja, a liberdade sindical é aquilo que permite aos trabalhadores terem alguém que vem de fora que os defende e que permite ajudá-los a chegar mais rapidamente a uma situação de equilíbrio de forças, por causa desta questão do desequilíbrio entre quem contrata e quem vai trabalhar precisa de ir trabalhar. Esta questão da capacidade de resistência dos trabalhadores e da capacidade dos trabalhadores de intervirem no seu local de trabalho, organizando-se sem dependerem dos patrões, é fundamental para se poderem defender e poder olhar para aquilo que é a sua realidade diária, não é? Como uma coisa em que há esperança e que há possibilidade de transformar a sua realidade. Agora, eu acho que nós, no dia 11, estamos a defender uma lei laboral que já precisava de ser alterada, e até no sentido de olhar a outros países, usar aqui a União Europeia como referência, já países que têm uma realidade, em que alguns sítios até está a ser atacada, como na Alemanha e na França, mas pronto, está noutro sítio que nós olhamos com inveja, é essa realidade que temos. Nós não temos que continuar a querer um salário de 900 euros para metade da população portuguesa. Não podemos continuar a querer jornadas contínuas de trabalho, a querer uma normalização do trabalho ao fim de semana, ou seja, todas até mesmo no nosso setor, tem este caráter excepcional, ter uma parte dos trabalhadores que trabalham, por exemplo, ao fim de semana, tem que ser valorizado. Isso é que é a exceção. E isso é a normalização da A normalização da exceção não resolve o problema da exceção. Sim. Retira o caráter excepcional. Sim. E precisamos que esse caráter excepcional seja mantido. Nós
ou o nosso trabalho seja um trabalho que quando nós trabalhamos à noite ou ao fim de semana tem de ser muito valorizado. Sim, isto é dito como uma excepcionalidade, lá está. Eu perdi-me aqui um bocadinho no meu raciocínio até a propósito desta questão da presença dos sindicatos e a importância dos sindicatos. A questão da negociação. A negociação em Portugal, quando começa, e nós temos essa experiência muito grande, porque estamos a negociar vários acordos de empresa, além do que já conseguimos numa boa parte, vem sempre um argumento que é feito ou pelos administradores ou pelos advogados dos administradores, que é: estamos aqui para fazer cedências mútuas. Nós não defendemos isso. Nós não vamos para a negociação, e aliás, a negociação não condicionará nunca a luta, é uma coisa que também dizemos. Nós, quando vamos para a negociação, aquilo que queremos é melhorar as condições que temos. Sim, portanto, se a bitola, e normalmente o que acontece, isto tem a ver com maus hábitos, até da forma como é visto no mercado de trabalho, pelas administrações e pelos empregadores e até pelo próprio poder político que tem dominado de uma forma sistemática da nossa democracia e que muitas vezes olha para a questão do trabalho como uma questão liberal, que tem a ver com os lucros, não é? Os lucros, sim. Não nos falem de produtividade, quando a produtividade neste momento vai aqui e os salários vão ali, não é? Não sei se cabe na Câmara, mas esta questão da capacidade de negociar e de chegar a negociar estas questões, por exemplo, um acordo de empresa ou uma situação concreta de um trabalhador tem que ser sempre sentido de melhorar. Ou seja, e há esta diferença, a gente tem as coisas aqui, e a proposta deles é aqui, mas porquê que é aqui? A proposta deles devia ser aqui, porque vamos melhorar, é por isso que estamos sentados para fazer um acordo de empresa. Sim, a negociação não pode ser para retirar ainda mais o pouco que há. É assim que em geral se sentam à mesa, que é isso que estão a tentar fazer, com esta negociação do pacote laboral. E nós temos mesmo que parar a dizer que mais não é o caminho. O caminho é outro, é o caminho da evolução, de uma sociedade mais justa, com uma maior distribuição da riqueza, porque quer dizer, nós temos uma produtividade como nunca tivemos. Isto prova que não é o caminho da troika que aumenta a produtividade. Eu genuinamente não consigo conceber como é que é possível, com o que já se sabe, com os anos de democracia que temos, como é que surge como é que é sequer discutido, como é que são discutidas propostas laborais deste calibre. Genuinamente não sei, não cabe em mim como é que com o que já sabemos, com o que já vimos, com o que já vivemos neste país, como é que sequer é concebível que sejam criadas, não sei, é um nível de exploração que eu acho que acho que devemos mesmo olhar para isto com atenção e pensar seriamente. E bem, sair à rua, não é só, não basta. É sair à rua e perceber a quem é que se tem que apontar a volta. Sim. Quem são os verdadeiros responsáveis? Os 30 milhões de euros por dia não vão para imigrantes. Não é? Os 30 milhões de euros por dia vão para 20 grupos económicos. Sim, Os claro. imigrantes, por exemplo, são hoje a vítima preferida dos mídias principais. Ou seja, pelo menos são postos sempre em cima da mesa como os maus da fita, são as vítimas maiores desta situação, porque estão ainda numa situação de maior fragilidade. Os trabalhadores da cultura, muitos que são independentes, têm como mais próximos da sua condição a população imigrante que trabalha em Portugal, que também trabalha na cultura, e que é fundamental também que perceba que tem direito à greve. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que os trabalhadores da cultura têm de perceber. Todos os trabalhadores podem fazer greve no dia 11, sejam sindicalizados, não sejam sindicalizados, sejam recibos verdes, tenham contratos de trabalho, não tenham contratos de trabalho. Porque neste caso, o que nós temos em cima da mesa é um pré-aviso de greve que cobre todo o trabalho em Portugal. Todos perdemos. Ou seja, eu sei que o trabalhador independente vai dizer, mas eu tenho um concerto, e vou perder aquele dinheiro e ele faz-me falta. Nós sabemos que faz falta, por isso é que a greve é condicionada também por isso, não é? Ou seja, a nossa luta é condicionada também por isso. Mas todos os trabalhadores que faltam e que não vão trabalhar nesse dia vão perder o dia. Não são só os trabalhadores independentes. Toda a gente perde o dinheiro daquele salário daquele dia. Há uma coisa que os trabalhadores que têm contratos de trabalho não perdem. São os direitos inerentes à sua condição. Aquela falta não é considerada uma falta justificada, não são prejudicados na carreira, não são prejudicados naquilo que é os direitos que estão para além
da mera relação entre o trabalho e o dinheiro. Ou seja, há um conjunto de direitos que não são postos em causa. Claro, perdem dia como todos os outros. Por isso, é muito importante que os trabalhadores da cultura percebam isto, que podem fazer, devem fazer erros, devem parar, mesmo que seja um ensaio, mesmo que seja só, é só um espetáculo à noite, temos que parar, porque até às 24 horas do dia 11 vai ser muito importante estar parado e sentir-se isto. Isto é muito importante que se sinta. Sim, sentir-se, eu acho que é precisamente essa necessidade, é fazer sentir que não somos só máquinas de trabalho ou que não estamos só aqui alienados de um lado para o outro e a ser explorados pelo pacote laboral. Não, que temos agência e que isto não é tolerável de todo. Eu tinha uma última questão, que aliás me surgiu no final da última semana, que era, ou seja, sobre esta questão de se normalizar a precariedade no pacote laboral e sobre a perspectiva, ou seja, do ponto de vista das pessoas, se isto se calhar é uma questão mais de opinião até a ti, me ajudas a pensar sobre isto, que é, face a esta questão ou seja, as pessoas, se isto de facto for para a frente nos termos em que está a ser sugerido, como é que as pessoas se vão encarar na sociedade? Ou seja, se vão sentir, sei lá, este peso solitário e este peso de que têm de lutar por si e pelos seus direitos, ou se avizinham tempos de maior união e de maior cooperação e associativismo. Isto é uma questão, não sei, acho que é uma questão importante para pensarmos e talvez mesmo alertar de que o individualizar-nos ainda mais face à precariedade não é um caminho, pronto, qual a importância, no fundo, qual a importância desta união e dos sindicatos e de todas as estruturas que unificam, por assim dizer, os indivíduos precários. Bem, eu acho que olhando até o facto das pessoas foram votaram maioritariamente em partidos de direita, mas este pacote laboral não estava na agenda. E até compreendo a frustração de ao votar em determinados partidos, compreendo até certo ponto, porque a partir de um determinado ponto já não compreendo, e estou a falar de coisas mais radicalizadas, ou seja, compreendo que na minha perspectiva é errada, uma perspectiva mais liberal da sociedade, a imagem de outras que nos são vendidas é normal. Não compreendo quando o discurso de ódio entra na discussão das eleições e ele é aceito com normalidade. Isso eu não compreendo e não aceito, lamento, mas acho que isso aí já é um problema diferente que nós temos que ir resolvendo e que nos assusta estar a chegar a idades que não tinham qualquer noção, que não têm qualquer noção do outro como um estranho. E isso é uma novidade aterradora que infelizmente está a ser imposta de cima para baixo. Agora, eu acho que, eu não sei, este é um momento muito importante para nós fazermos frente ao que vem. Acho que as pessoas que votaram da esquerda à direita têm que olhar para esta greve como uma luta sua, porque este pacote laboral não foi votado. Ou seja, se as pessoas fossem confrontadas com cada uma destas medidas e todas, ou na sua generalidade, dizer que não, os trabalhadores, não é? Estamos a falar da massa trabalhadora. Ou seja, nós somos a massa, nós os trabalhadores somos a massa que compõe a tal produtividade que as grandes empresas falam. E essa massa tem direito a um mínimo, ao mínimo digno. Ou seja, não é porque o valor das rendas de casa, todo este projeto ideológico que existe à volta da liberalização da nossa realidade tem a ver com este pacote laboral. Ou seja, nós quando saímos para a rua por causa do pacote laboral, vamos sair para a rua por causa dos 5% para o armamento que estão previstos no futuro no nosso orçamento de Estado. Nós estamos a ir para a rua por causa da degradação do Serviço Nacional de Saúde, que precisa de ser defendido urgentemente, porque é ele que salva as pessoas. Foi o Serviço Nacional de Saúde que salvou o Nuno Marco, não foi a CUF. Ou seja, esta irrealidade que nos sustentou para termos acesso às nossas profissões, que são profissões altamente especializadas, e no caso estou a falar dos trabalhadores da cultura,
que têm que ser valorizadas, existe por causa de valores que nós temos que são anteriores ao Código do Trabalho, que foi uma invenção para condicionar a Lei Geral do Trabalho, e que tem, neste episódio do pacote laboral, um dos momentos mais degradantes da nossa história democrática. E nós temos de dizer que não. Ou seja, e estamos a lutar individualmente por nós, estamos a falar dos nossos filhos, do facto dos nossos filhos, daqui a candidato dos filhos de cada um, não é? A 30, 40, 50 anos, terem acesso a alguma proteção social, ficarem doentes e terem um hospital onde ir, Ou seja, estamos a falar de muitos aspectos que não são só o pacote laboral. O pacote laboral é a ferramenta mais visível de uma tentativa de tornar este país uma coisa que não é. E isto não esteve a votos. Eu acho que isto é muito importante. Sim, sim. E é muito importante que percebam que a greve é para se defender a si e aos outros. E se nós estamos no pior, se alguns de nós estão no pior, não podemos crer que estejamos todos no pior, senão o melhor deixa de existir para termos como referência. E esse é uma forma, acho que é um ponto importante. Ou seja, até um ponto bem individualista. Mas é o ponto de partida para a consciência coletiva, que é nós, os que trabalham em Portugal, estamos na mira da exploração máxima à imagem dos piores exemplos que existem no mundo. E precisamos de defender aquilo que temos ainda hoje, que é minimamente digno, e lutarmos por este pacote laboral, por um salário digno, por um acesso à casa, por um acesso a transportes dignos que nos permitam não demorar horas a chegar a casa, que criem redes em que a partilha entre o centro das cidades e as zonas urbanas sejam naturais, ou seja, que não haja esta espécie de fronteira louca, ou seja, tudo isto são ferramentas do mesmo mercado liberal que vivem em função do lucro e do negócio. Ou seja, eu vivencio em Lisboa, mas acho que isto se aplica a muitas zonas do país de uma forma muito clara. Sim, eu acho que é muito importante que se perceba que, apesar de isto ser uma proposta que pretende normalizar estas questões, estes pontos, como um novo paradigma do trabalho, que isto não é suposto assimilarmos isto passivamente e assumirmos que isto vai ser efetivamente, que este é o novo paradigma do trabalho a partir do qual nós devemos pensar e nós devemos viver. Eu acho que é muito importante e um dos grandes receios que eu tenho é precisamente que este altere a percepção que as pessoas têm dos seus próprios direitos no trabalho. Eu acho que isto é o grande, fora todas estas questões da contratação e tudo mais, e da grande exploração que é proposta, porque efetivamente isto é, enfim, é baixar o grau zero do trabalhador mesmo. Sim. Eu acho que é mesmo importante pararmos para pensar sobre como isto pode modificar efetivamente a forma como estas novas gerações, inclusive é a minha, que vai começar a trabalhar daqui a uns anos, e as seguintes, vão encarar, ou seja, o ponto de partida que vão ter para o mundo do trabalho. Exatamente. E eu acho que é perigosíssimo, e as novas formas de trabalho que podem surgir, porque há muitas, o discurso temos de acompanhar as alterações do mundo digital, e eu penso que a ministra até escreveu algo sobre isso. Sim. É esta noção que o teletrabalho desaparece como lugar de proteção dos chamados usos do trabalho, mesmo feitos em ambiente de contratação, em que aquilo deixa de ser um local considerado para proteção, porque o teletrabalho não merece nada. Sim. Não, acho que estas propostas beneficiam muito desta invisibilidade do trabalho, porque efetivamente está a sofrer uma alteração. Toda a questão de novas plataformas digitais de trabalho, isto é, Uber, todo o sistema TVDE, e mesmo o próprio teletrabalho dissimula muito toda esta questão do que é trabalho, o que não é trabalho, o que é... Pronto. Nós, por exemplo, em alguns contextos negocia-se, e no contexto de negociação da própria empresa, negocia-se a manutenção do posto de trabalho no local de trabalho, independentemente de ser possível, até para a vantagem do próprio trabalhador e da empresa, haver menos em teletrabalho, mas garantir que o posto de trabalho nunca desaparece. Sim. Nós, por exemplo, temos esse tipo de discussão em algumas decisões que fazemos. Eu acho que,
e se calhar para terminar, não sei, mas acho que isto é, nós há dezenas de anos, muitas dezenas de anos, há mais de uma centena de anos, encetou-se uma luta que foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades e para a qualidade de vida de todos, que foi a luta pelas 8 horas de trabalho, 8 horas para descansar, 8 horas para fazer o que quiser. Sim. Quando trabalhamos neste contexto, hoje, não é? Com 5 dias por semana, 8. Quantos? Só o tempo que se gasta em deslocações. Só aquela hora a mais que é pedida, aquele esforço extra que não é pago. Ou seja, aquela incapacidade de, perante o cansaço, perante o desgaste, não ter a creche perto, não ter garantia de uma série de direitos básicos, de já não consigo ir ver aquele concerto, já não consigo ir fazer aquela atividade. Ou seja, esta realidade hoje está escondida, mas esta luta das 888 foi de dezenas de anos. E nós não podemos permitir-nos regressar atrás disso. E este pacote laboral contribui muito para se voltar a tempos muito antigos. Muito antigos. A digitalização quer dizer desenvolvimento, mas não quer dizer modernidade. Eu acho que modernidade é uma coisa diferente. E o que nós queremos é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento de uma sociedade que nos deixa os humanos a leste desse desenvolvimento. Isso tem outro nome. E é perigosamente para aí que nos querem levar. Sim, acho que é importante contra o pacote laboral reivindicar, claro, o direito ao trabalho, mas reivindicar também, como tu estavas a dizer, o direito ao descanso, o direito a que haja essa distinção, a que haja, a que não sejamos apenas trabalhadores explorados, mas também trabalhadores que descansam e que fazem outras atividades da sua vida. Sim, de repente estamos numa realidade distópica tirada de um filme de ficção científica. Completamente. Não nos podem pôr essa realidade e é por isso que temos que sair temos que parar no dia 11 de dezembro. É muito importante isso. Parar. Sim. Para terminar, nós costumamos ter o hábito de pedir uma recomendação cultural. Portanto, peço-te, Rui, o que tens a recomendar? Bem, eu sou altamente suspeito, mas nós vamos ter assim, eu trabalho num espaço e faço parte da equipa técnica, da programação de um espaço que é a Bota, portanto sou um bocado suspeito para dizer isto, mas nós vamos ter, por exemplo, hoje um concerto, não sei quando é que sai. Isto há de sair... Só sai sexta-feira. Sexta-feira. Então vamos ter este fim de semana, se calhar. Pronto. Vamos ter este fim de semana o aniversário de uma agência independente, que é a Atoms, que tem ali um conjunto de artistas muito meritórios e que tem feito um trabalho junto à música independente muito interessante. Tem 4 artistas lá. Vamos ter no final do ano também um festival emergente que faz um trabalho muito interessante com um conjunto de bandas e tem um naipe de... Vai ser na Bota pela segunda vez e vai ter um naipe de artistas espetacular. Vamos ter... Pronto, nós ali temos muita coisa. Eu acho que em Lisboa, e que falo em Lisboa, existem um conjunto de coisas a acontecer de forma permanente que nos faz ter vontade de sair de casa. Acho que há menos sítios para ver concertos, mas há muitas coisas a acontecer, especialmente no universo mais independente. Há vários sítios e nós estamos incluídos nesse sítio. Eu não quero estar a ser injusto com as outras estruturas, acho que isso é delicado. E depois pelo país fora consumam cultura, vão ver os outros espetáculos, não aqueles do mainstream, que acho que esses merecem tudo e devem ter, porque é trabalho, é um trabalho digno, mas procurem as coisas que nos fazem pensar e que nos põem fora do nosso próprio conforto. Obrigada.